Vamos lá, amados. Começar compartilhando aqui. O fiozinho na barriga é padrão, isso é bem, isso é bom. Então, amados, vamos tratar desse assunto aqui. Os judeus aceitaram Jesus. Por que falar disso, irmãos? No decorrer da ministração, nós vamos entender o porquê falar sobre esse assunto. Vamos lá. Por causa da recusa a Jesus como Messias pela elite dos judeus à época, construiu-se a generalização, como se os judeus o tivessem recusado. Baseado nessa frase que o Pedro colocou quando solicitou para a gente estar ministrando essas palavras, notamos que foi uma parte dos judeus que não aceitou Jesus, mas após a manifestação de Jesus na terra, muitos, após a crucificação de Jesus, muita gente falou, não, os judeus mataram Jesus e não aceitaram, mas não foi todos. Notamos que foi só uma porção de pessoas que não aceitou. Vamos lá. Entretanto, os judeus, discípulos, que aceitaram Jesus como Messias, é que se tornaram os verdadeiros representantes dos judeus. E foram eles que anunciaram Jesus ao mundo. Meditando nisso, que os judeus aceitaram Jesus, Deus tratou no meu coração que essa aceitação já vem desde os patriarcas. Os patriarcas aguardavam a manifestação do Messias. A gente vai estar confirmando isso no livro de Hebreus. Hebreus 11, do 8 ao 10, fala assim. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Notamos aqui, irmão, que não foi só Abraão que aguardou essa manifestação do Messias, mas Isaque e Jacó assumindo essa herança, herdeiros com ele na mesma promessa. Versículo 10. Porquanto aguardavam alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o que eles aguardavam? Alcançar a cidade que tem um alicerce magnífico. Que alicerce é esse? A palavra nos garante que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Então, eles aguardavam a manifestação dessa pedra, que é Jesus. E dessa pedra, judeus e gentios, seguindo o caminho de Jesus, se transformou nessa cidade magnífica aí que Abraão, Isaque e Jacó aguardavam. Filipe e Natanael estavam aguardando a Jesus. Filipe e Natanael, irmãos, eram judeus. Lembrando que o nosso foco aqui é os judeus aceitaram a Jesus. Então, Filipe e Natanael sendo judeus, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 45, nos fala assim. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Me chamou muita atenção essa afirmação aqui. Encontramos. Quem encontra alguma coisa, quem está procurando, quem está esperando. Então, essa afirmação de Filipe aqui não foi assim, encontrei um carinha aí, não. Encontrei aquele que nós estávamos esperando. Então, é algo assim muito expressivo para mim, essa afirmação aqui. André e Pedro também, como judeus, também estavam esperando a espera do Messias. João 1, versículo 40 e 41 vai nos falando assim.
Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias. Mais uma vez a gente vê uma afirmação categórica de alguém que estava ansioso. Quando o Messias vai chegar? E quando viram Jesus, André correu para Pedro. Quer dizer, antes disso, provavelmente, eles conversavam a respeito da chegada do Messias. E quando ele viu, ele falou: Encontramos aquele a quem nós esperávamos. Simeão e Ana também estavam aguardando o Salvador. Aqui nós vamos ler Lucas 2, 28, 29, 30, do 29 ao 32, depois do 36 ao 38. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esses primeiros versículos aqui, Simão ficou muito feliz ao ver Jesus, uma criança, um bebê. E ele se alegrou muito, quer dizer, era alguém que estava aguardando a manifestação do Messias. Sigamos a leitura, do 36 ao 38. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora da idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permaneceu viúva, até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Testemunho de Ana aqui, irmãos, é maravilhoso. Ela, quando viu a criança, ela chegou no momento que Simeão estava erguendo a criança, provavelmente. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus. Então ela não ficou quieta, só para ela não. Ela começou a divulgar já, proclamando para todos que estavam ali, aguardando a redenção de Jerusalém. Quem é essa Ana, irmãos? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto aqui, no versículo 36. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ana não era judia. Ana não era daquelas 3 tribos que estavam em Judá. Ou seja, os judeus, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de e alguns membros dos levitas que viviam em Jerusalém, em Judá. Ela não, ela é de Asser. Asser é uma das tribos que estava ao norte, no país do norte, ou seja, Israel mesmo. Ou seja, os samaritanos. Provavelmente ali não era falado muito da chegada do Messias, mas essa Ana, ela tinha ouvido falar que ia chegar o Messias, ela se queimava aguardando a manifestação do Messias. Eu quis frisar bem isso, irmãos, porque as 10 tribos do norte também aceitaram Jesus. Alguns pontos assim que me chamam muita atenção nessa leitura aqui. Também podemos afirmar que todos os discípulos eram judeus e eles dedicaram-se a evangelizar primeiro os judeus. Logo, a base da igreja primitiva era judia. Lucas 24, 49, Jesus vai falar assim:
Eis que eu, sobre vós, envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que seja revestido do poder do alto. Ou seja, Jesus falou para os discípulos, fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que Deus venha e vos sela com o Espírito Santo. Por que frisar isso? Porque foi ali, vocês ficaram ali em Atos 2, os irmãos conhecem, quando chegou o Espírito Santo, Pedro já entrou em trabalho de evangelização naquela área ali. Então, eu estou comentando sobre isso para a gente entender que logo a base da igreja primitiva era judia. Atos 2:41 nos fala assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, a igreja primitiva, ela tinha em média aí 3.000 almas de judeus, para a gente confirmar que os judeus aceitaram Jesus. Baseado nesses textos lidos, podemos afirmar que muitos judeus aceitaram a Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Então, acho que não fica dúvida que os judeus receberam Jesus. Então, paramos de questionar por que eles mataram Jesus. Nem todos. Então, a gente viu ali que Pedro, depois do trabalho de Pedro, movido pelo Espírito Santo, 3.000 almas vieram a Jesus, vieram se batizar. É isso, amados, a palavra que Deus colocou no meu coração.